Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos. Um domingo que eu fiquei sem fazer a live, eu já me perdi aqui para colocar o vídeo ao vivo. Já fiquei procurando aqui no Instagram. Tudo bem, Rita? Como é que você tá? Tudo bom com vocês? Olá, Guilherme, boa noite. Gente, que coisa! A gente fica uma semana sem fazer a live. Parece que faz um ano que eu não entro aqui para falar com vocês. Que coisa! Que saudades de sentar aqui, de me preparar para conversar com vocês no domingo. Boa noite, Marta, Aline, Ana Paula, Cleide. Que bom estar aqui novamente, Renata. Muito bom, pessoal. Face, Instagram. Vamos falar hoje sobre um tema bacana envolvendo a questão da codependência mais uma vez. Agradecendo a vocês por estarem aqui mais uma vez também, né? Mas é muito engraçado. Domingo passado, eu queria contar para vocês, né? O final de semana passado em virtude da Páscoa, eu senti a necessidade de estar mais recolhida, até para, às vezes a gente precisa, né, dar uma pausa para poder reconectar algumas energias, inclusive em relação às energias espirituais. Ritinha, Suzy, eu também senti falta de vocês, isso que eu tô contando, Suzy. E aí na sexta-feira eu desmarquei pacientes, no sábado nós não fizemos o projeto Laços de manhã, só o final do dia mesmo o Amor Exigente, porque é uma quantidade muito grande de pessoas para a gente desmarcar ou enfim não atender, né? E no domingo a live também eu não marquei, porque eu queria ficar um pouquinho mais conectada comigo, com a minha espiritualidade. Mas se eu falar para vocês que 6 horas da tarde me acendeu uma coisa assim, quando eu olhei no relógio, que eu vi que eram 6 horas da tarde no domingo, eu falei, gente, eu já tô completamente dependente dessas lives. Eu já falei, ai, que saudades, eu queria estar fazendo as lives, eu queria estar conectadas com as minhas amigas, com os meus amigos, falando sobre os nossos temas. Foi muito engraçado, senti saudade de vocês, sim, senti falta. Mas foi muito bom, né, a gente ter essa pausa para poder fazer esse descanso necessário, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês, para os músculos crescerem na musculação, a gente tem que dar uma pausa, né? E acho que em tudo a gente precisa dessas pausas aí para as pro nosso crescimento, né? Eu acho que sim, abriu sim, Viviane. A live no Instagram abriu. A gente tá aqui também com pessoas falando. Pessoal da Febrates aqui, estamos juntos com você. Boa tarde, muito obrigada por vocês estarem aqui. Léo, tudo bem? Quanto tempo? Muito bom, gente. Então vamos lá. Então hoje estamos juntos novamente. Vamos iniciar a live de hoje. Eu trouxe como tema para vocês essa ideia de o que te impede de romper com o padrão da codependência, romper com a codependência, né? Por quê? A gente vem falando bastante a respeito dessa ideia do ser codependente de, né? Sou codependente de tal pessoa. Antes de mais nada, desculpe-me, que eu esqueci da minha apresentação. Quem está vindo hoje aqui pela primeira vez, eu sou a Romina, sou terapeuta de família e casal, especialista em dependência química, pesquisadora na área de codependência, de dependência afetiva. E todos os domingos eu faço essas lives aqui no Insta, no Face, as lives ficam gravadas, quem quiser acompanhar os nossos conteúdos aí, nós temos
tudo gravadinho para vocês poderem entender um pouco mais. E essas lives sempre são voltadas para a questão da codependência e da dependência afetiva. Então, todos os domingos a gente traz aspectos diferentes. Boa noite, querida Áurea. Aspectos diferentes relacionados ao tema da codependência. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre a codependência no que se refere a essa quebra de ciclo, quebra de padrão, quebra desse algo que nos amarra, no sentido de o que te impede, ou seja, por que ela tem essa característica de nos prender, né, de nos manter durante um longo tempo nesse mesmo padrão. E aí eu não estou falando de uma pessoa especificamente, né? Então, voltando, né, quando a gente diz, ou quando a gente vê às vezes no grupo, é mesmo, Ivonete, muita chuva em Recife? Será demais o tema de hoje. Que tema? Fazer uma colinha? Meninas. Pior que eu paro para ler, eu vou perdendo, né? Acho que quem tá ouvindo deve falar, mas que mulher chata, né? Ela começa a falar, daí ela se perde, ela volta, né? É que é como se nós estivéssemos batendo um papo, né? Aí eu começo a ouvir, eu leio o que vocês estão falando, aí eu retorno. Mas vamos lá, vamos tentar ser mais focadas. Mais focada. Vamos lá, meninas e meninos, né? Essa ideia do ser codependente de, eu acho que eu tenho visto, né, entre vocês, que a gente tem conseguido entender, ou vocês têm conseguido aplicar mais esse conceito de que não somos codependentes de ninguém, né? Estamos hoje num relacionamento afetivo com determinada pessoa, com o nosso cônjuge, ou estamos hoje com um filho passando por determinada situação que torna o nosso padrão de codependência mais ativo, ou estamos numa relação determinada que deflagra os nossos padrões, mas nós não somos codependentes de, né? Nós temos um padrão relacional de codependência que nos foi instituído por relações da nossa infância, por questões que nós passamos na nossa infância e que foram se cronificando durante a nossa adolescência e que se tornaram crenças durante a nossa vivência adulta, que foram se tornando inclusive crenças limitantes, mas que elas não são codependência de ninguém, são nossas, né? Então essa ilusão de que se eu terminar o meu relacionamento com fulano, ou se eu me afastar do ciclano, eu vou parar de ser codependente, isso não é por aí, né? Então qual que é a ideia? Quando a gente pensa em o que te impede de romper com a codependência ou romper com o ciclo da codependência, é muito mais profunda a ideia, o que eu trago para a gente refletir sobre, né? E para quem está vindo hoje pela primeira vez ou está iniciando agora aqui com a gente o acompanhamento das lives, eu sempre busco trazer os conteúdos da seguinte forma: a gente usa esses primeiros momentos aqui, os primeiros 30, 40 minutos para debater sobre um tema. Debater que eu falo, eu trago um conteúdo com base em quê? Com base nas teorias que eu estudo, nas teorias que eu desenvolvo por meio desses estudos, até para utilizar nos meus atendimentos, com as famílias que eu atendo, com as pessoas que eu atendo por meio da teoria sistêmica relacional, os grupos que eu conduzo, né? Então hoje, além dos grupos de apoio de amor exigente, nos quais eu sou voluntária hoje como coordenadora nacional dos grupos de cônjuges de AE, onde nós utilizamos a metodologia de amor exigente de maneira onde sou voluntária. Além disso, eu sou facilitadora de grupos terapêuticos com uma metodologia que eu desenvolvi por meio da teoria sistêmica aliada à psicoeducação, aliada à escrita terapêutica, que é o projeto Laços, né? Então, aqui sempre eu tenho uma turma, uma grande turminha maravilhosa, que são as minhas alunas do projeto Laços, né? Que a gente vem trabalhando um aprofundamento muito grande nas nossas questões da codependência, que vem justamente nesse contexto, né? No contexto das nossas buscas.
que não é o ser codependente de, é o ser codependente em mim, né? E o que me continua me prendendo a vivenciar esse padrão. Olha lá as mãozinhas lá das alunas do Projeto Laços, né? O Projeto Laços é uma forma, né, que nós encontramos de ter um grupo terapêutico onde nós podemos trabalhar por meio dessa metodologia uma busca pessoal para olhar para a nossa codependência, né? Então nós não estamos no Projeto Laços para olhar para o outro que deflagra a nossa codependência. Ou não é sobre fico ou não fico, separo ou não separo, abandono ou não abandono. É sobre como eu cuido da minha codependência. Bruninha, Cristiane, acho que as alunas vão achar daqui a pouco que eu obrigo as alunas a virem na live, né? Lição de casa do final de semana. É que elas gostam, né? Esses dias elas falaram assim, tem uma turma na terça-feira e tem uma outra turma no sábado, né? Aí na terça-feira elas escreveram assim pra mim no grupo de manhã, Áurea. Pra mim não, pro grupo, né? Terçou. Eu falei, não, eu não acredito que essas meninas inventaram esse jargão agora, terçou. Eu já ouvi sextou, sabadou, agora terçou. Deve ser muito bom mesmo, né? Para terçar, deve ser muito bom. Ai, que bom, meninas. É isso mesmo, estão escrevendo. Que bom, fico muito feliz que vocês estão realmente gostando. Então, para quem quer participar, nós vamos abrir uma turma nova agora em maio. Provavelmente nas próximas lives eu vou estar falando para vocês sobre como participar da turma de maio, mas vocês podem aqui por meio dos contatos aqui do Instagram, do Face, mandar mensagem e eu passo para vocês os contatos para vocês terem mais informações. Karina, Áurea, Rita, Ana Cunha, Aline, Rita, Bruninha, é isso mesmo. O dia da semana mais esperado, terçou. Então é isso, né? A gente faz isso nessa ideia, né? Nessa busca. Então, voltando, né? A ideia é essa. Venham, meninas, em Cris. A ideia é essa. Oi, Cláudia, tudo bem? Isso. Mandem mensagem em box. A gente tem eu tenho um blogzinho do Projeto Laços, tem um link com as informações, aí a gente manda para vocês saberem como é que funciona. Mas é um grupo terapêutico. As meninas têm inventado nomes, né, para o que é, o que não é, mas a Rita falou esses dias como é que é, Rita? É um grupo terapêutico com alguma coisa. Mas a ideia a gente tem conteúdo e com esse conteúdo a gente trabalha o nosso autoconhecimento, né? Em grupo. E o que nos faz ter... Oi, Fabíola, querida, tudo bem? O que nos faz ter um grande crescimento na minha concepção no Projeto Laços? É justamente essa conexão que acaba existindo entre vocês, né? Na linha sistêmica, a gente entende que o sistema que se forma ali acaba sendo um sistema familiar, porque a gente entende que a família não é uma família, toda a família não, a família, o conceito de família não é consanguinidade, o conceito de família é afetividade. Então vocês ali, vocês formam uma família, ou seria até mais ousada, a Rê não está aqui hoje, mas a Rê, não vi a Rê ainda aqui, mas a Rê fala que chega a ser uma egrégora, né? Então vocês formam um grupo de pessoas conectadas com uma mesma intencionalidade, que tem descobertas que vão se sobrepondo e vocês vão ali num crescente absurdo. E eu tenho muito orgulho disso tudo, muito orgulho de vocês, sou muito grata a vocês me darem a oportunidade de conduzi-las nessa jornada. E mais uma vez dizendo que
eu sou extremamente beneficiada com isso, porque eu aprendo demais com vocês e eu também cresço com vocês muito, né? Então, o Projeto Laços é uma maneira de nós nos enlaçarmos todas, né? No início era só que o Projeto Laços nos ensina a desatar nós das nossas vidas para formarmos laços saudáveis, mas agora a gente está tudo enlaçado assim. Tornamos-nos uma irmandade, mulheres incríveis, cada uma vivendo seu processo, caminhando juntas, uma torcendo pela outra, uma dando força à outra, sem máscaras, é só amor. Não consigo mais viver sem o projeto. Desta família ter me escolhido. É isso mesmo, nós nos escolhemos, né? Formamos essa família. E muitas vezes, ou a maior parte de nós, temos problemas em pertencer à nossa família de origem. Por isso temos questões com a nossa codependência, porque a nossa codependência, de certa forma, nos coloca dificuldades no pertencimento na família de origem. E quando uma família nova nos acolhe, a gente traz justamente essa sensação de pertencimento, né? E essa terça agora, meninas, esse terçou, nós vamos ter uma maravilhosa constelação familiar, né? Onde nós vamos trabalhar muitas questões de pertencimento. Vocês todas que estão dizendo que querem participar, mandem mensagem, eu mando para vocês a programação para maio, venham conosco, esse nosso novo grupo aí de desenvolvimento pessoal, de codependência, da nossa codependência. Vocês vão gostar bastante. Mas voltando para o nosso tema de hoje. Isso que dá, ficar uma semana sem aparecer, agora fica totalmente, né? Totalmente sem foco. É uma pergunta, é possível viver com esses laços desembaraçados com um adicto? Eu tô lendo o seu nome, Patricia. Eu não sei se é esse o seu nome. Eu vou responder todas as perguntas ao final, tá? A gente tem essa explanação agora e ao final eu retorno com todas as perguntas. Mas vamos lá. Vamos iniciar aqui a explanação e depois eu volto para as perguntas. Falando sobre, eu acho que sim, Vivi, ou Viviane, não sei se você perguntou se está sem som, eu acho que está sem som só para você, dá uma olhadinha no teu mic aí. Bom, meninas, então voltando, meninas e meninos, voltando para a questão da codependência ser nossa, então a ideia de olhar para quais as dificuldades que eu tenho para romper com a minha codependência, então vamos imaginar aqui que nós não estamos falando em romper com ninguém, né? Eu não estou falando do outro. Chegou a hora de eu romper meu relacionamento. Estou pensando se não é melhor eu romper com o outro. As atitudes do outro preciso avaliar se não está na hora de romper. Eu preciso fazer algo para que meu filho sinta a dor da perda e comece a mudar comportamento. Não é sobre isso que nós estamos falando hoje, né? Nós temos outras lives que nós falamos sobre mudanças comportamentais que podem atingir o outro, outros momentos em que a gente fala sobre isso. Mas a proposta de hoje não é falar sobre nada que seja para o externo, nada que seja para o outro, nada que seja com a ideia de impactar o sistema familiar. Vamos falar sobre o que aqui dentro, internamente, me impede de querer romper com esse padrão relacional e comportamental que é a codependência, né? Acho que um dia desses estava atendendo uma paciente que ela está num processo muito bonito de desligamento das máscaras, né? Ou seja, é como se de repente abrisse um universo de entrar em contato com a realidade de que todo um passado, de que toda uma história era permeada por ilusões. É como se nós percebêssemos que alguns véus caem e que nós percebemos que muitas coisas foram guiadas pelas nossas idealizações, né, durante muito tempo. E ao mesmo tempo que isso é muito libertador, porque nos abre a possibilidade de um novo patamar de vida abundante que vem pela frente,
ao mesmo tempo, paradoxalmente, isso é muito doloroso. Porque por mais ilusório que tenha sido, por mais idealizado, por mais falso, por mais disfuncional, aquilo nos serviu durante muitos anos. E aí, quando nós perdemos, de certa forma, essa ilusão, essa máscara, isso... Oi, Sandra, tudo bem? Isso nos dói, isso nos traz um luto, uma despedida de algo que era disfuncional, que era estranho, mas que, sim, eu vivi com isso. Um dia eu quero trazer uma live para falar, e aí um pouco mais aprofundada, sobre a síndrome de Estocolmo. Vocês sabem sobre a síndrome de Estocolmo, a síndrome que o sequestrado se vincula ao sequestrador. Por mais que ele saiba que o sequestrador fez mal para ele, que o sequestrador foi o seu vilão, ele se apaixona pelo sequestrador no sentido de ter pena, de ter compaixão, de ficar totalmente vinculado emocionalmente a esse sequestrador, né? Então, quando ele sai do cativeiro, ele quer proteger o sequestrador. Ele não quer que o sequestrador sofra, que o sequestrador seja preso, ou morra, ou sofra as consequências do seu ato. Ele quer cuidar do sequestrador, porque aquele sequestrador foi o único vínculo que ele teve. É como se, nossa, ele podia ter me matado e não me matou, né? É algo que a gente costuma estudar quando a gente estuda o abuso, né? O abusador. Que por mais que ele tenha me abusado, o meu parâmetro ele fica tão pequeno em relação ao que eu tenho de valor, ou de todas as questões relacionadas ao meu alto valor e ao que o outro poderia fazer de bom ou mal comigo, que eu passo a ter compaixão pelo outro que me fez mal, né? Isso é muito profundo, não vamos falar sobre isso hoje, mas por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente fala que a gente se apega a padrões que não foram bons para nós, mas que ainda assim a gente tem luto por perder esses padrões, é como se a gente estivesse falando disso. Foi tão ruim para mim vestir máscaras que não me serviram. Foi tão ruim para mim me violentar durante a vida toda, permitir que outros me violentassem. Foi tão ruim para mim conviver com pessoas tóxicas e agora eu percebo que eu posso me libertar disso. Mas ainda assim, eu sofro agora com o luto de não viver essa situação mais. Vejam que situação paradoxal e, em princípio, parece que a sensação que eu tenho é que, nossa, que loucura. Como é que eu posso estar triste de ter feito uma descoberta como essa? Isso faz sentido para vocês? Desculpa que eu fico pondo e tirando óculos, gente, mas é que, né, minha vista tem alguns meandros assim, e às vezes eu quero enxergar uma coisa, enxergar outra, eu tenho que ficar tirando e pondo, viu? Mas vejam só, né, vamos falar sobre isso mais pra frente, num momento mais profundo, mas é mais ou menos isso que acontece, né? Então, quando eu estava dizendo que esses dias eu estava com alguma paciente vivendo uma situação assim, que havia dor, a alegria por ter se libertado de alguns padrões, mas a dor de ainda não saber o que eu faço com isso agora. Eu tô triste pelas descobertas, mas ao mesmo tempo eu tô feliz porque eu sei que agora eu tenho algo a construir. Mas o quê? O que eu vou fazer com esse vazio? Né? O que eu faço com isso? Boa noite, Sandra. Mamãe Leoa de Floripa. O que eu faço com isso agora? Né, esse buraco. Antes eu tinha um monte de máscara. Ai, muito obrigada. Eu vivia com essas máscaras, né? Era ruim, mas eu tava vivendo daquele jeito. Eu sabia viver com isso. Eu nem sabia, eu tava vivendo. Aí eu tomo a consciência, eu tenho que tirar a máscara porque eu sei que ela já não me serve mais, e aí fica um buraco, né? Fica a minha cara lá estampada. O que eu faço agora sem maquiagem, né? Como é que eu vou começar a entender que eu posso me maquiar de outra forma, que eu posso até não me maquiar, que eu sou bonita assim mesmo, né? Dá pra entender? Isso, Rita. A dor no término de uma relação tóxica, seja com
com o cônjuge, seja o se afastar de uma família tóxica, seja o parar de ter um comportamento tóxico, seja qualquer coisa que rompa com o nosso padrão da codependência. E aí vem a pergunta, né? O que te impede de romper com a sua codependência, né? Então hoje, se nós olharmos para a nossa codependência enquanto situação que nos coloca numa posição em que a gente tem que sempre agradar o outro para pertencer a algo, para não ser rejeitada, para não ser abandonada, para não ser deixada de lado, para pertencer, se eu deixar de viver isso, se eu deixar de estar nessa situação, o que eu perco? E o que eu tenho medo de perder? O que está por trás disso? Né? Essa semana, meninas, nós falamos sobre os pilares da autoestima. Lembram-se sobre o pilar da consciência, né? Que eu acho que reverberou bastante para vocês essa semana. A consciência, ou a atitude da consciência, né, de nós estarmos sempre conscientes, é justamente esse exercício. O que está por trás da minha intenção, ou da minha ação? Por que eu mantenho o meu padrão codependente? Ele me serve para quê? Para que me serve continuar agradando o outro? Eu tenho medo de quê? O meu medo é de hoje, no meu estado adulto, na minha maturidade, ter que viver o luto de uma relação, ou ter que viver o afastamento de um filho, ter que viver com a minha realidade adulta alguma dificuldade, ou o meu receio, o meu medo é de ser lançada para uma dor da infância que eu ainda não elaborei. Então a busca é essa, né? Enquanto eu não for ao encontro dessas respostas, dificilmente eu conseguirei mudar esse padrão. Porque é como se eu não tivesse realmente o entendimento desse meu comportamento, que é um círculo, né? Eu vou reproduzindo e eu só digo, eu não consigo falar não. Mas por que eu não consigo falar não, né? Aí vem muitas vezes aquelas propostas de, olha, você precisa começar a falar não. Tudo bem, a mudança comportamental é fundamental. Mas para eu ter condições de manter a minha mudança comportamental, eu preciso entender o que está por trás desse ato. E aí sim é a nossa consciência que tem que estar a serviço disso. Dá para entender o que eu estou querendo propor para vocês no exercício dessa live, né? Acho que eu também tenho pensado que essas lives, sempre que eu penso no tema, eu trago por trás desses temas uma ideia de deixar com vocês alguma ideia de fazer algo, sabe? Muito mais do que debater sobre um tema, eu sempre penso em deixar para vocês algo que vocês possam fazer, algo que seja concreto, algo que vocês possam exercitar, digamos assim, né? Muito mais do que só falar sobre. Deixar algo que vocês possam ali durante a semana de vocês, pensar nisso e falar, eu preciso tentar fazer algo nesse sentido, né? Eu gostaria que tivesse esse efeito para vocês, não sei se tem, eu acho que às vezes tem, porque eu recebo o retorno de vocês, né? Muitos de vocês me chamam durante a semana e me contam, às vezes me escrevem uma pequena mensagem, olha, isso falou comigo, ou isso foi assim, ou que essa live. Então eu acho que de certa forma acontece. Mas a ideia é essa, é como vocês falam, espetar, cutucar, é para isso, para a gente tentar ir adiante, avançar, né? Então a proposta é essa, precisa ter uma consciência por trás disso, né? Poxa, o que me mantém nisso? Não é o que me mantém é se eu fico ou se eu saio da relação, se eu me afasto ou não do outro. Eu não estou falando do outro, estou falando de nós. O que me mantém, qual é a parte da minha história? É a minha infância que eu não fui olhada? É a minha lealdade familiar a histórias anteriores dos meus familiares, da minha ancestralidade? É a minha crença disfuncional de vivências ainda das minhas
da minha fase adulta, coisas que aconteceram comigo, são traumas que eu vivenciei, são projeções que eu faço de outras questões que eu estou colocando dentro dessa história hoje, são outras relações que eu vivi, que eu ainda não elaborei algumas coisas. Quais são os meus medos? São questões de não pertencimento, são questões que eu não elaborei com a minha família de origem. Eu preciso entender o que me joga para esse núcleo do medo, do abandono, da rejeição, da necessidade de agradar, da necessidade da máscara, da agradadora, da boazinha, da que não sabe falar não. Porque eu já sei quais são as características da codependência. Vocês já estão cansadas de saber. Pelo menos as que já estão comigo ou aí conosco há um bom tempo, né? Quem está vindo mais recentemente, e eu acho esse movimento sempre tão importante, né? Quando as pessoas vêm, quando as pessoas iniciam, principalmente nos grupos de amor exigente, que a gente tem sempre muita gente nova, né? É tão interessante quando vem uma pessoa que fala, hoje é minha primeira vez, e ela vem contando pra gente aquela dor, não digo que é interessante a dor, mas eu digo que é tão interessante a gente ver o movimento acontecer e a gente saber que de alguma maneira a gente pode fazer parte do apoio, porque a gente já passou por isso, a gente vivencia isso e a gente pode ajudar e que a gente pode mostrar um caminho e que de mãos dadas a gente pode crescer juntas, né? Então vocês que de certa forma já vêm trilhando, vocês já estão cansadas de saber, é agradadora, é cuidadora, é porque isso, porque aquilo. Ok, mas e agora? Qual o próximo passo? O que que me impede de dar um passo a mais? O que que me mantém nessa condição, né? E agora eu preciso começar a olhar para isso. E o que que eu vou fazer mais adiante, né? Então o exercício de hoje, ou a proposta da live de hoje é: vamos olhar para o que me mantém? São questões da criança? São medos atuais? Ou é medo do futuro? Não sei. Em que idade estou? Em que ciclo vital estou vivendo? Né? Eu posso hoje ser uma mulher numa faixa etária que estou vivendo um relacionamento afetivo codependente e me conformo com isso porque tenho receio de ficar sozinha e não encontrar mais ninguém porque eu já não tenho mais idade para encontrar ninguém. Pode ser. Essa é uma crença? É. Crença limitante. Porque desde quando existe idade para encontrar alguém? Pode ser. Ah, não, eu posso ser alguém que já se machucou muito na vida e que acho que se eu não agradar essa pessoa boa que está do meu lado, eu vou, a próxima que eu encontrar vai ser alguém pior, porque essa é a única pessoa legal que tem. É outra crença limitante. Ou eu posso ter visto a minha mãe a vida inteira apanhado do meu pai. E hoje eu vivo com alguém que é violento comigo e em nome do que eu passei, do que minha mãe passou, eu mantenho uma lealdade familiar a ela, achando que eu também tenho que passar por isso. Em nome disso, eu vivo um relacionamento codependente. Eu posso ter tido problemas com meu filho na infância e achar que eu não dei o suficiente para ele e hoje o meu filho é um adicto e eu tenho dificuldade de falar não para ele porque durante a infância dele ele sofreu demais e eu acho que agora eu tenho que falar sim para ele para tudo. É uma crença, é uma dificuldade que não foi trabalhada por mim com ele ainda. É outra. Então, o que está a serviço disso? Né? O que que me impede de romper com o não? Com o sim, na verdade, né? Com o sim que eu não consigo dizer não. O que me impede de romper com o dar dinheiro? O que me impede de romper, às vezes, com a própria relação? Ou com o comportamento inadequado? Ou com o medo de ficar sozinha? Ou com qualquer outra coisa que deflagre esse comportamento? Então, esse é o exercício, né? E entendendo que essas ideias, essas ideias do não rompimento, elas podem estar atreladas a questões que nós chamamos de crenças disfuncionais, que crenças disfuncionais estão relacionadas ao que eu vivo, o que eu vivo na minha fase adulta, ou até na minha adolescência, mas são questões da minha vida que eu construí, que eu vivi, então que eu atrelei aquilo por uma construção minha, né? Então,
Por exemplo, eu me relacionei com alguém que disse que eu era uma mulher que só merecia pessoas ruins, que eu não era uma mulher legal, porque todos os homens da minha vida iam me maltratar. Então eu passei a acreditar que aquilo era verdade. Então, uma crença, né? Aí ou posso ter um outro modelo de crença que a gente chama de lealdade familiar, que a minha família, ou que eu vi, ou que aquilo me veio pela minha transmissão transgeracional, pela minha questão transgeracional, que a gente fala, ou intergeracional, que a minha família vivenciou padrões de violência, ou padrões de abuso, ou padrões de qualquer outra coisa que eu tenha vivido, que esteja vivendo, e que eu acredito que em honra à minha família eu tenho que dar continuidade. Então podem haver várias coisas atreladas que estão me deixando nesse padrão, que estão me mantendo nessa escolha inconsciente de manter o padrão da codependência. Mas como é que eu vou sair disso? Em primeiro lugar, se eu estiver numa frequência de vitimismo, achando que a culpa de tudo isso é dos meus pais, ou é do outro, ou é do mundo, ou é de sei lá de quem, eu não vou conseguir sair tão facilmente. Porque enquanto eu me coloco nessa posição, eu não trago para mim a responsabilidade. Afinal de contas, eu sou a responsável por qualquer movimento de mudança que eu queira na minha vida. Então, não importa o que meus pais tenham feito, o meu papel agora é sair disso. Então, eu saio da posição de vitimismo, assumo a posição de responsabilidade. A minha responsabilidade agora é buscar essas respostas, tentar entender se existem padrões de repetição familiar, sejam por lealdade, por transmissão, sejam pelo aspecto que for, né? E aí sim, vem ao encontro daquilo que eu trabalho como terapeuta sistêmica, no sentido de acreditar profundamente nas transformações que eu vejo nas pessoas que eu conduzo, acreditar no trabalho sistêmico nessa linha, né? Porque quando eu vejo as meninas fazendo seus genogramas, fazendo seus exercícios sistêmicos, fazendo seus trabalhos voltados para a lealdade familiar, buscando suas histórias de origem, entrando em contato com esse universo familiar e encontrando suas histórias e conseguindo sair disso, eu não posso dizer que esse trabalho não tenha sido feito para ajudar a codependência. Para mim é perfeita essa conexão, né, entre terapia sistêmica e o apoio à codependência. Depois disso, a possibilidade de olhar para as feridas da criança, né? Então tem a história da minha família, mas tem a história da minha criança, que são as minhas feridas que vieram de lá e que eu ainda não olhei. Mas que também não vou ficar no vitimismo da criança. Ah, porque eu não recebi isso, porque eu não recebi aquilo, porque eu não recebi aquilo outro. Gente, essas necessidades da criança, eu não posso achar que elas ainda são reais. Elas eram reais naquela época. Aquela necessidade real da criança de acolhimento, de afeto, de cuidado, ela era uma necessidade da criança naquela época daquele jeito. Hoje, o que ela se torna é uma necessidade diferente que o adulto tem, mas que quem vai dar para esse adulto sou eu. Né? Não adianta mais esperar que o pai, a mãe ou fulano de tal vai vir dar conta de uma necessidade da criança. Infelizmente, o que a gente faz? A gente projeta a necessidade da criança nas nossas relações. Então, quantos homens buscam nas mulheres a mamãe que vai dar aquilo que a mamãe não deu? E quantas de nós buscamos nos homens aquilo que o papai não nos deu? Ou até relações que buscam mãe e pai. Muitas vezes nos relacionamos com os nossos pais, com as nossas mães, buscando que eles nos deem aquilo que a nossa criança não teve. Mas não, esse amor é o amor infantil, é o amor de apego, é o amor disfuncional. O amor adulto, o amor maduro, não espera que o meu cônjuge seja meu pai nem minha mãe. Ele é meu companheiro e ele não vai suprir essas feridas da infância. Não vamos esperar isso, porque estaremos fadadas ao fracasso, né?
Então vamos olhar para essas feridas da infância e nós vamos encontrar o afago para essas feridas aonde? Aqui e nesses grupos, nós, mulheres, unidas nesses grupos, ou até, não estou dizendo que sejam só mulheres, nós, um grupo, uma apoiando a outra, ou uns apoiando aos outros, nós encontramos as nossas crianças se ajudando, mas não na expectativa de buscar no outro apoio, é um amor de doação. Vocês podem perceber que nos grupos de apoio o amor é de doação por identificação. Eu sinto o que você sente, eu quero ajudar você a se sentir amado e acolhido e pertencente, mas não o amor que espera que o namorado, que o cônjuge dê o afeto que eu não tive na infância. Isso não dá, né? Isso é totalmente disfuncional, mas infelizmente nós fazemos esse movimento. E aí depois que eu olho para minha ancestralidade, para minha criança interior, aí eu vou olhar para quê? Para as minhas crenças disfuncionais que eu fui construindo durante a vida. Aquela que meu primeiro namorado falou uma coisa, o segundo falou outra, que minha mãe falou outra, que meu chefe falou outra, e que eu fui acumulando. Então vejam quanto lixo emocional a gente vai acumulando e a gente vai só soterrando e acho que eu não preciso de grupo, que eu não preciso de terapia, que eu não preciso de meditação, que eu não preciso de espiritualidade, e só vou levando, né? E aí como é que eu vou descobrir o que me prende nessa relação codependente, né? Então, gente, a proposta é, vamos tirar essas cascas da cebola, vamos ir aos poucos, né? Buscando encontrar nós mesmos. Eu acho que se tem algo que nós podemos fazer nessa pandemia, é ajudar a nós e aos próximos, aos nossos próximos, né? Então, vamos nos ajudar nesse momento de recolhimento que, de alguma maneira, fomos impostos, né? Foi imposto a nós que nós ficássemos conosco. Vamos então aproveitar esse momento para que a gente possa usar para nossa reflexão, para nossa busca interior, seja através de uma escrita, através de uma terapia, através de um grupo, através de uma meditação, através do colocar em prática algo que faça sentido para vocês. E eu gostaria também de pré-dizer para vocês que essa semana eu vou estar divulgando aqui nas minhas redes sociais uma ação de arrecadação de alimentos, da qual nós do Projeto Laços estaremos com muita alegria fazendo o nosso primeiro projeto social em parceria com o Instituto, com a ONG Faces e Vozes da Recuperação no Brasil e com a Faculdade Anhanguera Vila Mariana. Nós vamos fazer uma grande campanha de arrecadação de alimentos. Há 15 dias mais ou menos eu coloquei no meu Facebook que eu estava muito preocupada com os caminhos da fome no Brasil em virtude da pandemia. E várias pessoas me responderam que gostariam de contribuir também, gostariam de ajudar. E aí a gente articulou nossos contatos e rapidamente a gente conseguiu fazer esse movimento. Então eu vou divulgar isso aí durante a semana, né? Uma ação social para arrecadação de alimentos aqui em São Paulo, né? Para doação aqui no Cinturão da Fome em São Paulo. Nós vamos fazer toda a arrecadação, vai ser toda doada para o Padre Júlio Lancelotti, porque ele tem todo o acesso às comunidades que são do Cinturão da Fome. E a primeira ação social que o nosso projeto Laços começa a fazer, que já nos coloca aí numa posição que nos deixa muito contentes de saber que de alguma maneira a gente também consegue ajudar o próximo nessa visão humanitária que muito me importa e muito nos importa. Mas tudo isso eu vou colocar aqui nas redes durante a semana, assim que a gente tiver organizado a logística desse trabalho. Em relação ao projeto Laços, vocês liguem, escrevam, eu mando as informações para vocês. Vamos agora então para as perguntas aqui que vocês mandaram. Muito obrigada, meninas e meninos. Quanta gente nas lives de hoje, na live de hoje. Vamos ver aqui as perguntas. Quanta gente. Vamos ver. Boa noite, Romina. Oi, querida Rose. Tudo bem, Rose?
Muita gente. Vamos ver as perguntas. Muito bom esse tema, estou passando por isso, preciso ser forte. Uma pergunta, é possível viver com esses laços desembaraçados com um adicto? Então vamos lá, eu vou ver se eu entendi a sua pergunta, né? É possível viver com esses laços desembaraçados com um adicto, né? Vamos lá, se nós pensarmos que o adicto é alguém que está sóbrio, que está limpo, que ele tem a doença da adicção, mas ele está em recuperação e a pessoa que se relaciona com ele também está, sem dúvida nenhuma. A busca é a autonomia emocional de ambos. Então, sim. Agora, se nós estivermos falando de um codependente que não busca recuperação e de um dependente químico que não está em recuperação, nós estaremos falando de uma relação de dependência, de codependência, de dependência afetiva, de fusão. E aí nós não temos como falar, nós estamos falando justamente o contrário, né, que são os nós, que são esses nós que a gente busca na proposta do Laços, né, nós colocamos como slogan desfazer os nós para viver laços, né? Então, se for um adicto em sobriedade, por que não, né? Vamos lá, Suzy. Enquanto não consigo me amar, meu grupo me ama. Isso mesmo. Oi, Viviane. Voltou, né? Falou tudo, amiga. Sandra, que saudade de você. Quanto tempo? Quanto tempo que a gente não vê tanta gente, né? Que bom que a gente pode se ver por aqui. Boa noite, minha amiga linda. Seu cabelo está maravilhoso, linda como sempre. Eu não deixo de falar essas coisas, né? Pra vocês verem aqui o fã-clube, né? Nossa, seria ótimo, me vejo assim mesmo, total sentido, mas o medo impera nesse luto. Sim, o medo impera no luto, mas vamos pensar que o luto, e hoje eu li uma frase linda do padre Fábio de Mello, procurem que vocês vão achar, né? E ele disse que algo assim, que o luto ele não me lembro a palavra que ele usou, mas é algo que a cada dia cabe o que é do dia, né? Então, o luto é isso. Cabe a dor do dia, né? E não tem como nem adiantar e nem adiar. Eu tenho que viver aquilo que é de cada dia, né? Claro que ele está se referindo ao luto da mãe, mas é o luto de todas as emoções, né? Maravilhoso. A tão falada atualmente criança interior esquecida, perdida. Patrícia, que na verdade hoje fala-se muito da criança interior, mas esses dias mesmo eu estava dando uma palestra uma palestra não, um grupo que eu conduzo numa clínica que eu trabalho, na Jequitibá, e a gente estava falando sobre o Rei Bebê, que é justamente os adictos, né, que em uma metodologia específica usam o tema Rei Bebê, que é a criança interior, ferida, e que tem muitas outras nomenclaturas, né, mas hoje a gente usa a questão da criança interior, ferida, criança ferida. Ai, quanta gente. Queria poder dar oi para todo mundo, mas não dá. Sejam bem-vindos sempre. Muito obrigada pela presença. Maravilhoso, maravilhoso escutar isso de você. Meu filho entrou em tratamento e eu também, junto com Amor Exigente, fazendo atendimento, psicólogo, constelação familiar e meditação. Transformei minha vida, isso mesmo. Que bom, Deus te abençoe. Foi assim que consegui minha paz interior. Quando nos permitimos mudar, tudo muda. Deus no comando de tudo. É verdade. Que fantástico, Romina, esta ação social. Conte comigo, eu também já estou participando. Que bom. Que live incrível. Abriu um leque de entendimento. Obrigada, Romina, por seu amor e carinho por nós. Mesmo de Igaporã, Bahia, posso contribuir com você. Gratidão. Sim, era essa mesma pergunta. Ambos em tratamento. Isso, então, sem dúvida, ambos em tratamento, tudo é possível. Vivo isso, estamos em tratamento e está sendo transformador. Que bom! Obrigada, Fátima. Logo, logo eu vou postar para vocês a campanha.
tenho esse relacionamento codependente com tudo e todos, família, amigos e relacionamento no namoro. Então, é isso que eu estava dizendo, a codependência, ela não é do outro, é minha e ela vai se deflagrando com amigos, com namoro, com filho. Aquele livro que eu já trouxe para vocês da doutora Tina Zampieri, ele traz ela traz os aspectos da codependência. Ela fala em codependência social, codependência conjugal, codependência sexual. São vários aspectos onde ela vai se deflagrando e que é meu, não é do outro, né? Ansiosa por te ver em nosso grupo Raio de Luz João Pessoa, dia 24, é isso mesmo, estarei com vocês. É 24? Ah, não, acho que aqui eu confundi o número. Mas eu vou estar com vocês esse mês. Estou assistindo pela primeira vez, quero saber como participar do Projeto Laços. Ah, bem-vinda! Manda para mim um direct, por gentileza, que eu te passo o link do Projeto Laços, tá bom? Obrigada. Bem-vinda e venha sempre nas nossas lives. Me sinto completamente de luto. Meu marido está na terceira internação, me sinto impotente diante da situação. Ele é um alcoólatra e sei que estou em relacionamento suicida. Então, na verdade, não sei se você está vindo agora, né, se está iniciando agora, mas é muito importante, né, que você está internado, que você comece a olhar para você para entender como tem sido a sua participação nessa construção da ideia, né? Quando você fala estou num relacionamento suicida, você acredita que existe a possibilidade da reconstrução dessa relação? Como é que está isso para você hoje? Enfim, é um processo, né? Eu entendo que você está falando do luto, entendo a dor, né? Mas é um processo que precisa ser olhado com carinho, né? Qualquer coisa, querida, você pode escrever, né? A gente tem um grupo de mulheres aqui que vivem essa sua situação e que tenho certeza vão poder te acolher. Nós temos um grupo de amor exigente aos sábados às 18 horas, grupo de gratuito com voluntárias que vivenciam situações como a sua e que sem dúvida vão te acolher, viu? Escreve aqui pra gente que a gente passa pra você tudo isso. Estou assistindo pela primeira vez a live. Quanta gente pela primeira vez, que bom. Ah, gente, esqueci de mostrar para vocês o nosso livro, Até que a Droga Nos Separe. Eu já falo nosso, né, porque já virou da comunidade. Até que a Droga Nos Separe, tem o livro, tem o guia, né, para quem está vindo pela primeira vez. Nós temos um grupo de estudos gratuito que acontece quinzenalmente, onde a gente estuda a codependência com esse material. Esse grupo, a cada 15 dias, um deles eu conduzo, o outro quem conduz é a Bruna e a Rê. Então, se vocês quiserem adquirir o livro é pelo site rominamiranda.com.br. E esse livro que eu falei agora da Tina Zampieri é Codependência, o Transtorno e a Intervenção em Rede. Boa noite, Aleteia, tudo bem? A Aleteia também tem um grupo para mulheres não, um grupo de codependência para cônjuges, que acontece a cada 15 dias. Esse grupo é de Belém, mas é um grupo online, né? Que dia que é mesmo, Aleteia? Fala para mim aqui, por gentileza, para eu poder divulgar, que tem muita gente que me pede, eu gostaria que elas soubessem. O nome do livro é esse, Como Lidar Quando o Dependente é o Pai. Então, Bárbara, na verdade, a gente também tem questões específicas, né, para codependência filial, né? Quando nós temos o nosso pai codependente, nós temos impactos na nossa vida que também precisam ser olhados de uma forma específica para a gente entender como se dá a reverberação nas nossas escolhas na vida, né? Quando a gente tem essa figura tão importante na nossa vida, sendo alguém que vai nos influenciar nas nossas escolhas, né? Então, como lidar com ele é uma forma de manejo que a gente precisa ter um tema específico para poder conversar sobre, enfim. Mas o importante é você entender como que se dá esse impacto nas suas escolhas afetivas, né? Que é algo que é
bastante importante. Deixa eu ver aqui a Leteia. Na primeira internação do meu filho ficamos de luto, na segunda demos um jeito de procurar tratamento. Isso mesmo. Que bom, isso mesmo. A cada 15 dias a Leteia. Que dia que é? Mas é que dia da semana que é a Leteia, o grupo? Depois, quem quiser mais detalhes, se você puder, Leteia, me manda direitinho aí os dados que eu publico aqui, viu? As meninas pedem muito os grupos de cônjuges. E logo, logo a gente vai fazer uma próxima reunião, dia 22/4, da Leteia. Depois a gente vai divulgar, se você quiser, viu, Leteia? Você me manda, eu boto um story, a gente faz uma divulgação aqui. Grupo de Cônjuge do Amor Exigente, lá de Belém. Obrigada, viu, meninas? Vamos aqui para as perguntas do Face. Eu vou lembrar a vocês que o Face, ele sobe um monte de pergunta. Dia de quinta, às 20 horas, a cada 15 dias. Obrigada, Leteia. Isso, vamos ver. Ter plena consciência que ele é totalmente tóxico para mim, saber que não sinto nem amor e nem desejo e não consigo botar um fim. A sensação é de estar com um encosto. Então, vejam só, Lau, veja só. Ter plena consciência de que ele é totalmente tóxico para mim, saber que não sinto nem amor e nem desejo e não conseguir botar um fim. A sensação é de estar com um encosto. Vejam só, né? Eu não amo, eu não desejo, sei que é tóxico, mas não consigo colocar um fim. Boa noite, queridas. Pode ficar tranquila, viu? Não tem problema, não. A gente já tá acabando. Só preciso responder as perguntas aqui. E essa é uma boa escrita, Lau, para a gente entender essa pergunta. O que nos prende é muito mais nosso do que do outro, né? Se eu tenho todas essas respostas, o que me prende é aqui, é algo ligado a essas questões que nós estávamos falando. É da história familiar, é da criança interna, é do quê? O que me prende? Se essas respostas em relação ao outro eu tenho. Romina, uau! Acabei de encontrar a pergunta da minha questão de terça. Que bom, Rita. Boa noite, Romina Miranda. Só despertei minha consciência quando trabalhei minha autossabotagem. Ótimo, exato. Isso é fundamental. Estarmos atentos aos nossos processos de autossabotagem. Quais técnicas são bacanas para me curar das mazelas da infância e início da idade adulta? Técnicas diversas, né? Na teoria sistêmica, a gente trabalha técnicas onde a gente olha para as questões da criança interna, da criança interior, ou da fase da criança, que a gente fala das primeiras fases do desenvolvimento infantil, mas onde a gente usa técnicas de refazer esse período, né, com o acolhimento dessa criança, por meio do acolhimento das figuras paternas, materna, uma reconfiguração do sistema familiar, uma reedição do sistema familiar. Mas depende muito da abordagem, Lau, depende muito da abordagem. Na teoria sistêmica, a gente usa técnicas que trabalhem com o sistema familiar. Boa noite, Romina. E quando você se identifica com tudo que foi dito, por onde começar? Ah, Bianca, por onde começar, né? Criando um espaço para você ter diariamente um compromisso de se conhecer, né? De buscar o teu autoconhecimento. O que você vai, qual o tempo que você vai dedicar e qual a metodologia, né? O que você vai fazer para todos os dias ter o seu tempo do seu autoconhecimento. Você faz terapia, você faz parte de um grupo de amor exigente, você faz parte de um outro modelo de grupo terapêutico, você faz técnicas de escrita terapêutica, você tem... Qual é o teu caminho para o autoconhecimento, né? Para você começar a fazer essa escavação da tua história.
Acredito que terapia possa ajudar. Se puder, faça o projeto Laços. É o início da caminhada. A Rita respondendo para a Bianca. Eu não sou vítima, só quero sair disso. Já estou separada, porém o luto está muito difícil. Sim. Boa noite, que tema top. Os grupos são fundamentais. Essa live está sendo um farol totalmente direcionado para as questões que se afloraram no último encontro do Laços. Você mostrou o primeiro passo que devo dar. A primeira coisa que devo fazer com tudo que caiu no meu colo terça. Não sei se dou risada ou choro. Belas palavras. Tenho que recomeçar a cuidar melhor de mim. Tenho certeza que fiz o melhor que podia na infância do meu filho. Hoje já não consigo mais nem cuidar de mim. Que bom, Maria da Conceição. A gente precisa. Gente, olha, eu não sei, mas esse final de semana, essa sexta-feira foi o último capítulo daquela novela Amor de Mãe, que todo mundo... Daniel, que bom que você tá aqui. Que saudade de você. Minhas meninas só falam de você, Daniel. Toda hora ai, nunca esqueço o doutor Daniel falando que não é pediatra. Aquela live ficou na história, viu? A gente precisa fazer outra, porque elas morrem de saudade de vocês. É toda hora égua pra cá, égua pra lá. Doutor Daniel falou isso, doutor Daniel falou aquilo, viu? Precisa voltar logo. Também tô morrendo de saudade de você. Beijão. Olha ele aí, meninas. Essa sexta-feira que teve aquela novela Amor de Mãe que finalizou, que uns falaram que era chata, feia, horrorosa, eu sei que eu assisti, né, e chorei pra caramba no final da novela, quando ela morreu lá com o filho, e ela falou algo assim, né, muito singelo, que triste que as mães não são perfeitas, né, algo assim, e aquilo foi tão simples e ao mesmo tempo tão tocante, né, é isso, né? Nós fazemos o nosso melhor. São os erros de amor. O problema é que nós ficamos o resto da vida nos culpando por não sermos perfeitas. Meu Deus do céu, né? Quanto tempo nós perdemos nos culpando por não sermos melhores. Que legal, grande companhia, grande campanha, vamos ajudar, vamos meninas, vamos fazer um mutirão, fazer essa parte, né, que nós podemos fazer para ajudar. Ontem vi o anúncio do Alexandre na live, disse que com você a faculdade de Anhanguera, isso mesmo, o Alexandre já saiu na frente, hein? Já tá divulgando, que bom, assim a gente vai conseguir angariar bastante comida. Obrigada, como faço para me inscrever? Bianca, a gente vai passar para você. Isso, tem o link. Demorei, mas cheguei, musa. Tava sentindo só falta, Rê. Preciso cuidar mais de mim. Hoje estou bem, mas estava mal. Após a reunião do AI, me senti acolhida. Que bom. Isso, mandei mensagem no PV para a Bruna. Me desculpe. Não tem problema. A Bruna, a Rê, elas ajudam também. Podem mandar, as meninas, a gente se comunica e a gente vai fazer chegar a vocês as informações. Obrigada por esses momentos ímpar e solidário. Parabéns, Romina, pela campanha. Assim que fazemos a diferença, olhar o outro, nosso próximo com afeto e empatia, dando-lhe dignidade e tornando assim a família humana que somos. Romina, faz uma live um dia sobre rei bebê. Faço. Reis e rainhas bebê. Tenho até um convidado para chamar que eu vou fazer com ele, que adoro falar sobre esse tema com ele. Vou fazer sim, já tive uma ideia agora. Gratidão sempre por tudo, Romina, boa noite, primeira vez na live, boa noite, bem-vinda, Conceição, volte sempre, viu? Bem-vinda. Nome do livro, Ana Paula, é o transtorno codependência e o transtorno intervenção em rede. Continua voltando, as meninas vão fazendo acolhimento aqui. Sou do grupo do seu Chico, amo ouvir você, linda. Muito obrigada. Qual é o nome do livro da Romina? Elas mesmas já vão colocando, vão fazendo propaganda, vão acolhendo. Ai, eu tô criando essas meninas, viu? Tânia, querida, o Grupo Raio de Luz em João Pessoa te aguarda dia 27 de abril. É isso mesmo, Tânia. Dia 27 vou estar com vocês.
Comprem o livro e o guia, venham para o grupo de estudos, que o guia traz diversas ferramentas para identificar e mudar o seu padrão comportamental, e ao grupo de estudos quinzenal feito online, que é maravilhoso. Boa noite, querida, você faz a minha vida ser melhor a cada dia. Oh, isso é bom demais. Muito obrigada, Maria da Costa. Como é o nome da autora que você citou? É Maria Aparecida Junqueira Zampieri. Tina Zampieri você também encontra nas redes, você pode encontrar esse o apelido dela, Tina Zampieri, mas o nome dela é Maria Aparecida Junqueira Zampieri. Oi, Iraneide, de Belém, viu? Já falei do grupo de vocês de cônjuges aqui. Ana Cunha também está aqui. Nossa primeira reunião será no próximo dia 22, nossa próxima reunião. Aguardamos vocês. Ela colocou até o Zoom já aqui, ó. Homens podem participar? Sem dúvidas. Temos homem no Projeto Laços. Nosso querido Wilson. Claro que sim, com certeza. As meninas já estão dando as respostas para vocês. Boa noite, Romina, que palestra maravilhosa. Sou mãe de dependente químico e creio que se eu colocar as coisas em ordem assistindo as reuniões do AE, junto com suas palestras, vou conseguir sair do fundo do poço. Querida, que bom ouvir. Venha sempre. Adoro o grupo de Belém. É uma paz que fortalece. Gente, essas meninas de lá, eu não sei se é por causa desse negócio de égua que elas falam, que eu adoro, que o doutor Daniel também fala, mas é uma paz, é incrível. E a paz é a paz da Ana Cunha. Elas são muito em paz mesmo. Carlos Kuger, quanto tempo, meu amigo do ABC, que também trabalha com famílias. Que prazer te ver aqui. Muito bom, bem-vindo. Muito bem, vamos ver aqui, tem mais umas perguntas aqui do Insta, tirando as mães narcisistas e sociopatas. Boa noite, Romina, quero muito saber sobre o Projeto Laços. Gente, só mandem no Insta ou no Face, no inbox, ou no meu WhatsApp, ou da Bruninha e da Rê, que a gente vai passando para vocês. A prisão da codependente é dentro de nós mesmos. Estamos algemadas em nós, nas nossas próprias deficiências. Só que projetamos no outros e nos afastamos de nós. Poderia ser devido assim ou dito assim? É exatamente isso. Estamos presas aqui e projetamos no outro. Por isso que esse tema hoje é essa pergunta, essa reflexão. Tira o foco da projeção agora. Para de projetar. Cessa a tela. Para o cinema. É aqui, ó. Escurece tudo em volta. E acende a luz aqui dentro. É isso. Certo? Égua. Não é égua que vocês falam? É tão bonitinho. É isso aí. Aí fica tudo na paz, né? Ana Cunha, toda hora que ela me chama, eu falo: oi, égua. Égua! O doutor Daniel, na palestra dele, foi uma alegria. As meninas no chat com ele, era égua pra cá, égua pra lá. Ana Cunha, né? Ela é muito calminha. Tu tem que aumentar esse horário da live para 2 horas, né? Já tá passando, né? Ai, gente, muito obrigada. Olha, isso passou porque semana passada não teve, aí ficou esse acumulado de prosa, né? Ai, gente, foi muito bom mesmo. Obrigada, Elaine, muito obrigada. Foi muito bom hoje. Então é isso, meninas. Muito obrigada por hoje, pela companhia de vocês. Consegue sim, viu? Vamos formando essa rede, venham mais vezes, assistam as lives que estão gravadas. Se precisarem conversar, a gente tem aqui uma série de pessoas disponíveis para isso. Eu tenho certeza que a nossa rede de apoio tem sido muito funcional para as pessoas que estão juntas aí. Se quiserem informações, é só chamar nos nossos contatos. E até domingo que vem. Muito obrigada por hoje. Eu que agradeço a presença de vocês, a energia. Tá explicado, né? Por que eu sinto saudade de vocês no domingo que não faço live, né? É muito bom estar aqui, gente. Beijo para vocês. Bom rever também, Cláudia. Beijo. Beijo, Sandra, Suzy. Boa noite a todos, Patrícia. Tchau, tchau, gente. Beijo, Aleteia. Até. Até semana que vem. Tchau, tchau.